Bom, a gente acabou de deslocar o Steve e a Fran. Então agora a gente já tinha terminado também o turno dos zumbis. Ok, então agora a gente vai de novo pro turno humano. Só que agora a gente joga com esses dois personagens, o Roger e o Peter. Como eles têm movimentos iguais, né, tanto faz aqui com quem vai ser o líder da pilha, caso a gente resolva andar como pilha. E eu ainda vou andar. Esse jogo, na verdade, parece que ele foi feito para ser para os personagens serem deslocados em pilha a maior parte do jogo, tá? Pelo menos assim, até que um seja lesionado ou aconteça alguma coisa. Mas por enquanto a gente está indo bem com essa estratégia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar o Peter e o Roger. Se eu conseguir selecionar eles. Eu. 1, 2. Tô lá marcando que a gente deslocou 2 para não esquecer. Eu vou fazer um ataque. Então eu tô atacando com ambos. Como a gente tá atacando de uma casinha afastada, né? A gente não tá no mesmo espaço que o zumbi-alvo, eu não tenho que testar pânico. Então simplesmente é jogar os dados. A gente tá e colocar, lógico, o valor de -1 pela distância. Bom, cada um joga 2 dados, então a gente pode jogar 4, só que o limite é 3. Deu 4, 8, 9. 9 menos 1, 8. Vamos ver qual é esse valor aqui. 6. Ótimo. Então esse aqui já está morto também. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Tá certo que o ideal seria ter vindo para cá. Mas eu vou fazer uma limpeza um pouco diferente. Eu vou vir mais um. Então andei mais um. Essa porta ela é considerada aberta. Tá? É uma porta de vidro, como a gente pode ver aqui em cima. Tá? Lembrando de novo que, via de regra, se ela tivesse fechada e a gente for atirar através dela, é considerada quebrada. Tá? É destruída. Mas aqui no caso eu jogo que independente, tá? Quando eu atiro, ela é destruída de qualquer forma. Olha, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar, eu tô andando mais um. Não vou tentar me esquivar dele, tá? Porque lembrem que para poder me esquivar desse zumbi, eu vou ter que virá-lo, ver qual é a numeração, e aí eu tenho que descontar essa quantidade de movimentos mais um para poder se deslocar um quadradinho longe dele, mas eu não quero. A única coisa que a gente tem que fazer, como a gente invadiu aqui, vou fazer o seguinte. Então eu já estou flipando. Ele vai ficar aqui com 5 amostras, a gente já sabe quanto que vale, que a gente invadiu ali a área dele. E aí eu vou tomando as decisões. Eu poderia me esquivar, né? Só que eu ia ter que gastar 5 movimentos mais um para poder sair, eu não quero. Bom, a ideia era atacar ele direto, né? Então vamos lá. Então eu estou atirando neles. Também eu vou arriscar atirar com 2, espero que ninguém entre em pânico. Aí o que acontece? O Roger tem 2 de pânico e o Peter tem 1. A gente vai ter que jogar para eles. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Olha só, usando aqui a tabelinha. Atacando um zumbi no mesmo quadrado, eu tenho que acrescentar 0 aqui de modificador. Mas ele tem observação. Ó. O personagem deve checar por pânico. Aí ele pede para ver o 6.5. E aí só para vocês terem uma ideia... Olha lá, 6.5. O jogador humano verifica se um personagem está em pânico comparando a rolagem de um dado com o nível de pânico do personagem. Nas situações a seguir, o personagem deve ser verificado quanto ao pânico antes de cada tiro. Dependendo das circunstâncias, seu nível de pânico pode aumentar temporariamente.
Então, olha só, atirar em um zumbi no mesmo quadrado. Eu não tenho aumento do pânico, tá? Então não vou ter nenhuma alteração naquele valor. Atirar em um zumbi berserk de um quadrado diferente, também não tem aumento. Atirar em um zumbi furioso do mesmo quadrado, aí eu tenho que incrementar o pânico em 1. Atirar em um super zumbi de um quadrado diferente, aí independe, eu tenho que aumentar 1. E atirar em um super zumbi do mesmo quadrado, eu tenho um incremento de 3, tá, pessoal? Então, basicamente, se me falar a memória, é só isso. Olha lá. Aí sim, continua normal. Se o resultado for igual ou menor que o nível de pânico definido do personagem, o personagem entra em pânico. Aí a gente já sabe o que acontece, né? Que ele acaba não sendo mais útil e fica paralisado naquele turno. Né? E se ele tiver na mesma pilha, ele paralisa a pilha também. Né? O pessoal não abandona ele tematicamente. Certo. Então vamos lá, já marquei aqui os dois. A gente já sabe que não vai ter incremento de pânico, porque não é um berserker nem um super zumbi. Então vou jogar aqui primeiro pro Roger. Ele entra em pânico se sair 2. Não. 2 ou menos, na verdade. 4. Ótimo. Não entrou. Agora eu vou jogar para ver se vai entrar em pânico o Peter. Se sair 1 ou menos, ele entra em pânico. Não. 5. Ótimo. Bom, pessoal, então aqui a gente já checou o pânico. Eles não entram em pânico e não teve nenhum acréscimo do valor de pânico também, o que foi ótimo. E agora a gente vai ter que fazer esse tiro com ambos, né? Já que os dois podem atacar. Então, olha só, o valor é 5. Eu já estou atacando com ambos. Ambos são os 3 dados. Olha só, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Não tem decréscimo, é mais do que o suficiente para matar esse zumbi. Então, bem legal. Menos 1. Eu estou tentando limpar isso daqui, senão realmente vai ficar um pouco complicado. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar ainda um pouco. Eu não vou vir para cá. Se bem que pra gente seria interessante trancar essa porta, né? Se bem que eu tenho bastante movimento. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou andar 1, 2, 3, 4. Andei mais 4. Vamos lá marcar. 1, 2, 3, 4. Pronto. A mesma história. Como eu ainda tenho bastante tiro, ó, já estou atirando com ambos mais uma vez. Eu não preciso checar pânico porque a gente está do lado. Então, simplesmente atirando com o poder total deles, que são os 3 dados. Né? Eles têm 2 dados cada um. Limite é 3. Olha só. 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, 6. Né? Tenho que diminuir 1 por causa da distância. Vamos ver qual é o valor. 6 cravado. Aí, deu certinho. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 6. Cravado. Esse aqui está morto também. Ótimo. Vamos lá. Então, eu vou tentar já começar a abrir o território aqui. Vou subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tô atirando nesse zumbi. Vamos atirar com os 2. Mesma história. Todos os dados. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 menos 1 pela distância é 8. Vamos ver. 3, perfeito. Esse aqui está morto também. Bom, eu tenho mais um tiro com ambos, então eu vou fazer o seguinte. Eu estou atirando aqui, ó. Vou atirar nesse cidadão aqui. A mesma história, só que agora pela contagem eu não vou me deslocar. Deixa eu ver.
Tenho 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia vir para cá então. Daqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, eu consigo. Então vou fazer o seguinte. Eu estou vindo 1 para cá. Estou atirando nesse zumbi. Esse é o nosso último tiro. Também quero atirar com ambos. Eu não tenho que checar pânico porque a gente não está no mesmo quadradinho. Joga com o total de dados. Deu 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá. 12 menos 1 é 11. 5, perfeito. Esse aqui está morto. Ótimo. Agora eu devo ter ainda, deixa eu ver, 5, 6, 7 movimentos. Que é o que eu vou fazer agora. Por isso que eu fui tão cuidadoso com a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ficar aqui na entrada. E essa porta eu vou tentar trancar. Perfeito. Terminei. Andei aqui os 7 que eu podia. Eu não posso fazer mais nada. Então terminou a fase humana. A gente vai lá para a fase zumbi. Zumbi oculto. Deu 6, 7, 8, 9, 10. Lembra, você tem que contar? Não, esse é o primeiro e esse é o segundo, tá? Então é 4 e 6. Olha que beleza. Não entrou nenhum zumbi oculto. Não tem que posicionar ele. Ótimo. Vamos lá para a segunda parte. Agora entra a fase dos zumbis berserker, quer dizer, os furiosos. Primeira coisa, eu tenho que verificar cada unidade que esteja furioso para ver se ela continua. Que eu lembre, só tem um. Deixa eu confirmar. É isso daí. Aqui, ó. Então a gente vai jogar um dado. Se cair 5 ou 6, ele deixa de ficar furioso. Vou jogar com esse aqui. Não, ele continua furioso. Então agora a gente verifica o zumbi mais próximo do personagem que acabou de se mover, né? Ou pilha, no caso. E para ver se ele vai ficar furioso. É 1d6, se eu tirar 4 ou menos, ele fica furioso. Aqui no caso, ó, o mais próximo que eu teria, tá, tirando esse, né? Que já tá berserker. Deixa eu ver. Vai ser este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É esse daqui. Então vamos lá. Vamos ver se esse daqui vai ficar furioso. 4. Ficou. Então a gente já tem mais um berserker ali para lidar. Ok? Vamos lá para a fase de reação zumbi. Então todos os zumbis que estavam em linha de visão pelo caminho que a gente fez são ativados. Aqui no caso, pessoal, olha, não sobrou ninguém aqui, tá? Então ninguém vai se deslocar. Fase de movimento livre dos zumbis. Vamos jogar um dado e ver quantos que eu tenho que deslocar. 3. Então vamos lá, estou pegando aquelas regras. Cada zumbi que terminaria seu movimento em um quadrado ocupado por um personagem. Aqui eu teria esse, mas lembrando que mesmo ele sendo berserker, ele não consegue destruir essa porta porque ela é sólida. Então ele não pode fazer nada. Ele não pode avançar. E eu não tenho mais nenhum que cumpra esse padrão da IA. Bom, cada zumbi ao lado de uma porta principal aberta se move para liberar o espaço. Tá? Mover os outros para permitir que ele passe. Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Então, ele está se deslocando 1. Pronto. Como a gente tinha que mover 3, agora tem que movimentar ainda 2. Não tem mais nenhum nessa regra. Cada zumbi que estiver à vista de qualquer personagem deve ser movido em direção a esse personagem. Certo. Não tem também. Cada zumbi que terminaria seu movimento à vista de um personagem se fosse movido. Ó, não tem também. Ah, não, esse daqui sim, ó, ele pode se deslocar. Ele se desloca, porque olha só,
ele pode vir para cá, ele está olhando, tá? Vamos só marcar. Aqui também eu nem preciso marcar, né? Porque a gente já está na fase de movimento livre, tá? Então esse daqui, se bem que é o nosso padrão. Neurótica é uma desgraça. Ctrl C. Vamos lá. Pronto, então a gente deslocou esse daqui. E vamos lá manter o nosso padrão. Que aliás não foi aqui. Foi aqui, ó. Pronto, esses dois foram movidos. Eram 3. A gente ainda tem um para movimentar. A unidade que não atender a nenhuma das prioridades acima estiver mais próxima de qualquer personagem deve ser movida em sua direção. Certo. Eu não posso movimentar esse que eu acabei de movimentar. Bom, ficou faltando um. Vamos ver quem está mais próximo. Ainda acho que é o Berserker aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o Berserker. Então vamos lá. Ele vai se deslocar. O Berserker, nesta fase específica de movimento livre, eles se movimentam só um, independente do tipo. Então ele está vindo aqui um para cá. Está se aproximando da gente. Tá? E como a gente movimentou ele, eu já estou colocando aqui um quadradinho também em cima. Certo, esse foi o último. Então acabou-se. A gente terminou a fase de movimento livre. Seria a fase de ataque zumbi. Não tem ataque zumbi porque não tem nenhum zumbi junto com a gente. Então ótimo, terminou. Entra a fase de geração de zumbis. Vamos lá rolar 2d6 e ver lá o que acontece na tabela de entrada. Tabela de entrada agora é soma. Deixa mais próximo, né? Deu 3. Olha que coisa. Entrou norte e leste. Então são 2. Vai ser complicado pra gente, hein? Ó, acabou de entrar um aqui que pode. E agora, para nossa infelicidade, olha por onde ele entrou. Ele entrou exatamente aonde tá os personagens. E aí entra aquela regra, se o zumbi entra por um dos portões principais dos 4 e já cai numa área onde tem o personagem, ele faz um ataque direto. Bom, pessoal, então aqui ele entrou, já se mostrou, né, o zumbi, e a gente já sabe que vai ter um ataque nesse quadradinho contra os personagens, mesmo sendo a fase de geração de entrada de zumbis, né? É o único momento que a gente vai poder atirar fora da fase humana. Eu vou fazer agora um tiro de defesa, que a gente chama. Não tem nada a ver com aquela quantidade de tiros que eu posso dar. É um tiro para tentar evitar esse combate. Então o que eu faço? Como eu tenho os 2, eu quero atirar com ambos, tá? Ambos vão atirar com 2 dados cada um. Mas antes eu vou ter que checar o pânico de cada um, já que eu quero atirar com os 2. Então, primeira coisa, eu vou checar. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu estou checando o Roger, que é 2. Ó, não saiu, então perfeito. O Roger não entrou em pânico. Vamos ver o Peter. É 1, não saiu também. Então ambos não entraram em pânico. Então ambos podem fazer esse ataque defensivo. Aqui também, pessoal, nas regras eles não especificam se a gente não tem que descontar, neste caso, o tiro, tá? Aquele -1 da tabelinha por estar tirando do mesmo quadrado. Eu imagino que não, porque senão ia estar descrito. Então a gente está jogando essa partida sem descontar isso. Deixa eu jogar aqui, né? Na verdade, a gente não jogou os dados. Estou jogando agora. Olha só, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é mais do que suficiente para matar esse zumbi. Então o ataque ele não prossegue. Então legal. Lembrando que se ele fosse prosseguir, eu teria que jogar o dado primeiro para descobrir quantos personagens que ele iria atacar.
Depois eu teria talvez que jogar de novo para descobrir qual, né? Ou quais do número que está aqui. E em cima disso eu ia dividir o valor do zumbi, que está aqui, ou da soma lá do super zumbi, ou do berserker. E esse valor ia ser dividido, arredondado para baixo, por cada um dos personagens que estavam sendo atacados. Aí sim a gente ia concluir o ataque do zumbi e a gente ia olhar essa tabelinha daqui, ó, o resultado, tá? Então a gente jogaria o dado para ele e ia pegar aqui, olha, por exemplo, o valor. Se tivesse atacando lá dividido, ia ser, por exemplo, tirei aquele zumbi era 5, então era 2,5, arredondado para baixo dá 2, atacando os dois. Aí eu ia pegar esta tabela, ó. E quanto mais fraco for o ataque, ó, melhor pra gente, tem mais chance de não sair nada. Quanto mais forte o ataque, ó, maior a chance de acontecer alguma coisa. Tanto ser infectado ou ficar atordoado. Então ótimo, pelo menos aqui não aconteceu nada. Então vamos lá seguir. Então eu terminei a fase de geração de zumbis, acabou o turno.